E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coach. Na aula passada nós vimos algumas opções e hoje nós vamos continuar. Na aula passada nós vimos a questão de geral, fórmulas e revisão de texto. Hoje vamos ver essas quatro seguintes opções. Então vamos lá, vamos começar na aba salvar e teremos aqui o seguinte. Basicamente como nós vamos salvar o nosso trabalho, a questão de atualização de salvamento que o Excel vai fazer. E aqui nessa primeira opção nós já temos o seguinte, se nós não modificarmos o arquivo quando nós formos salvar ele, por exemplo, se nós não salvarmos com extensão diferente, nessa parte aqui nós podemos configurar qual extensão padrão nós vamos salvar no nosso Excel. Onde aqui temos todas as extensões, inclusive a questão do modelo do Excel, como eu já expliquei em aulas passadas. Muito bem, temos aqui também a questão de recuperação do nosso arquivo, que porventura, caso o computador se desligue por uma queda de energia ou qualquer coisa que aconteça, que nós não consigamos salvar esse arquivo, logo o Excel, o Office como um todo, ele já tem um sistema que ele salva uma espécie de backup, que quando você abre novamente o Excel ou qualquer ferramenta do Office, ele vai mostrar a você que tem lá aquele arquivo que é possível você recuperar. Aqui nós temos um tempo, de quanto em quanto tempo que basicamente vai ficar salvando esse arquivo que nós estamos editando, e nós podemos simplesmente recuperar ele caso aconteça algum imprevisto desse. E aqui nós temos o local onde esse arquivo fica. Basicamente é um arquivo temporário. Aqui nós temos mais algumas configurações de salvamento, até mesmo o local padrão que nós vamos salvar nosso arquivo, e aquelas telas que perguntam se nós queremos salvar, por exemplo, no OneDrive, que é o sistema de nuvem que nós temos aqui na Microsoft, e como também se nós vamos salvar no computador como padrão, sempre está salvando aqui dentro do computador, em armazenamento físico, lógico, que você tem no seu computador, e podemos fazer essas alterações por aqui. Temos a questão da recuperação, onde nós podemos colocar uma exceção de arquivo para nós recuperarmos. Nessa próxima parte é basicamente aqueles arquivos que nós estamos trabalhando online, que estão diretamente na nuvem e porventura sendo editados por mais de uma pessoa. Logo nós teremos aqui o local onde ficará armazenado esse arquivo que nós editarmos offline, que é sem internet, para então após, ao nós ficarmos online, termos acesso à internet, esse arquivo será enviado. Aqui nós podemos alterar a questão da aparência, as cores que serão vistas em outras versões do Excel. Podemos editar isso aqui tranquilamente. E muito bem, temos essa parte de salvar, que é essas configurações que nós podemos escolher, questão de recuperação, entre outros. Em idioma, nós temos o seguinte, os idiomas que nós teremos dentro do nosso Excel. Por exemplo, aqui nós temos a configuração padrão, que é o Office, ele simplesmente está associado ao Windows, ao sistema operacional, e assim ele estará pegando o idioma do sistema. E temos aqui como segundo padrão o português. Temos a questão de revisão de texto, que vai analisar toda a questão de ortografia, onde será analisado se a palavra ou o texto que nós colocarmos dentro do nosso documento do Excel, se ele é equivalente àquele idioma que está sendo usado. E podemos adicionar outros também, como temos aqui o botão adicionar um idioma. Muito bem, temos também a questão de facilidade de acesso, onde se trata basicamente da acessibilidade que nós podemos fornecer para o Excel, onde podemos colocar até mesmo algumas ferramentas e boa parte do Excel em modo de som, onde os botões e outras ferramentas eles emitirão som ao passar por eles. Aqui nós podemos desabilitar e habilitar a questão de dicas e até mesmo a tela de início quando iniciar essa nossa ferramenta. E podemos também aumentar o tamanho da fonte nessa questão de acessibilidade. E também temos essa primeira opção, onde trata de esse arquivo que nós estamos trabalhando, ele ser acessível para pessoas com deficiência. Basicamente, ele vai estar se adequando às questões de acessibilidade que nós vamos configurar dentro do Excel, tornando assim um documento mais abrangente a boa parte da sociedade. E por fim, temos a questão do avançado. Temos aqui algumas opções, como por exemplo, quando nós editamos uma célula dentro do Excel, nós percebemos que a caixa de seleção ela se desloca, geralmente para a parte inferior. Logo, nós podemos editar isso aqui, nessa caixa, para cima, direita, esquerda. Temos também essa opção, habilitar a alça de preenchimento, que é basicamente aquele momento onde nós temos uma contagem e simplesmente clicamos no canto inferior direito e arrastamos para as outras células. Essa configuração ela permite que faça isso. E aqui também podemos alertar, caso nós formos sobrescrever algum dado. Aqui nós podemos permitir a edição de células e temos aqui mais algumas outras configurações sobre entrada de porcentagem, preenchimento automático. E aqui temos a questão de separador, onde nós podemos colocar o símbolo para separador decimal e o de milhar, sendo vírgula e ponto respectivamente. Muito bem, agora continuando, temos aqui a parte de recortar, copiar e colar, onde nós podemos aqui ver aquelas opções que quando nós clicamos com o botão direito dentro da nossa planilha do Excel, temos aquelas opções de colagem, que se trata de colagem com formatação, colagem direta, entre outras. Temos aqui a questão de tamanho e qualidade de imagem, onde podemos fazer uma imagem dentro do Excel, editar uma imagem, e por sua vez, teremos algumas configurações como, por exemplo, descartar esses dados, a resolução que nós teremos para essa imagem. Muito bem, temos também a questão de imprimir, onde nós podemos colocar como imprimir alta qualidade, questão de elementos gráficos, a questão de imagens, entre outros. Temos a parte de gráficos, os gráficos que nós vamos inserir dentro do Excel. Aqui temos algumas configurações de exibição, onde podemos colocar desde a direção que nós vamos ler, vamos assim dizer, que nós vamos visualizar.
pode ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, que é o nosso comum. Como os comentários eles vão estar nas nossas células, como aqui está configurado apenas indicadores e comentários quando focalizar, quando nós passarmos o mouse e simplesmente clicarmos no comentário. Aqui podemos colocar para mostrar a barra de fórmulas, mostrar as dicas e até mesmo a unidade de régua que nós vamos utilizar, sendo polegadas, centímetros ou milímetros, dependendo do padrão que será usado. Temos aqui também opções de exibição dessa pasta de trabalho, onde nós vamos editar essa questão da barra de rolagem vertical, horizontal, os guias, essas barras que estão aqui no lado direito e na parte inferior da nossa planilha do Excel. Aqui tratando como arquivo geral, nossa pasta de trabalho Excel Coach. Também podemos trabalhar apenas com a exibição dessa nossa planilha, onde podemos permitir algumas coisas para aparecerem, como por exemplo, questão de cabeçalho da linha e coluna, essa segunda parte aqui, que nós podemos ver as fórmulas e não simplesmente o resultado pronto, o resultado já calculado. Células que têm o valor 0, simplesmente vai ter o valor 0, e se nós desmarcarmos essa caixa, simplesmente não terá nenhum valor, vai ficar a célula vazia. Podemos editar aqui também a questão das linhas de grade, como nós podemos fazer na barra de ferramentas. E temos aqui agora a questão das fórmulas, onde aqui trata mais questão de processamento, diferente da aba fórmulas que nós temos aqui. Aqui nós podemos habilitar o cálculo multithread, onde dependendo da capacidade do computador, os cálculos eles podem ser avançados e por sua vez serem feitos mais rápido. No caso do meu computador eu tenho 4 threads, logo ele já está aqui como automático, utilizando essas 4 threads. Podemos também deixar manual configurando isso. Temos aqui também, ao calcular nessa pasta de trabalho, que é o seguinte, temos essas opções, sendo que a primeira, ela calcula e atualiza fórmulas que incluem referência a outros aplicativos. Essa segunda diz que é o seguinte, altera permanentemente os valores que são armazenados nas células de precisão total, para qualquer formato exibido, incluindo as casas decimais. Essa questão de usar o sistema de data de 1904 é que é o seguinte, por padrão a gente sabe que ao trabalhar com data, o Excel ele usa como início a data de 1º de janeiro de 1900. No caso, se nós clicarmos e marcar essa caixa, a nova data padrão de início, ela será 2 de janeiro de 1904. Aqui em salvar valores de vínculos externos, ele salva cópias dos valores contidos em um documento externo vinculado a essa planilha que nós estamos trabalhando no Excel. Se essa planilha ela tiver um link com intervalo muito grande em um documento externo muito grande ou demorar para abrir, aí nós podemos desmarcar ela e assim nós reduzimos o tempo necessário para abrir a planilha. Aqui temos agora a configuração geral. Temos aqui a questão de dimensionar essa página, o conteúdo, para o tamanho de papel A4. Aqui, ao inicializar, abrir os arquivos nessa parte, o Excel ele abre automaticamente os arquivos da pasta que nós digitarmos aqui nessa caixa de texto. Aí nós podemos digitar o caminho que será aberto. Temos aqui a questão de processamento multithread, que é basicamente aquilo que nós configuramos ali em cima. Temos algumas configurações a respeito de listas personalizadas em questão de preenchimento. Muito bem, aqui em dados temos o seguinte. Aqui temos a questão de desabilitar o recurso desfazer na questão de tabelas dinâmicas, para reduzir assim o tempo de atualização. E aqui podemos colocar uma limitação, que o desfazer ele será desabilitado até chegar a essa quantidade de linhas. Temos mais algumas configurações aqui do desfazer, para modelos extensos em boa parte. Como também temos a questão de habilitar os suplementos, veremos na próxima aula. E também o agrupamento automático de colunas de data e hora em tabelas dinâmicas. Essas últimas partes elas tratam da compatibilidade com o Lotus, onde o Lotus é uma versão antiga, antes do Excel. Aqui nós temos algumas opções de como o documento do Lotus ele vai se comportar em relação a esse documento nosso do Excel. E foi isso, pessoal. Aqui nós vimos um pouco sobre a questão do salvar, idioma, facilidade de acesso e o avançado nas opções do Excel. Na próxima aula nós vamos ver essas 4 outras abas. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Caso tenha qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!